Olá, irmãos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, vamos agora estudar o estudo bíblico sobre o tema devemos orar por aqueles que se afastaram de Deus. Devemos orar por os irmãos que se apostatou, né? Se afastou da fé, né? Se apostatar da fé é você se afastar da verdade, né? Aquilo que você aprendeu, a verdade, dentro, né, da igreja, junto com os irmãos ali. O que você aprendeu de Cristo, a verdade, aí você se apostata, se afasta, ok? Então, se apostatar da fé, porque a Bíblia diz, né, a fé na verdade. Então, os que vão se apostatar, se afastar da fé, é que eles estão se apostatando, né, da verdade. Bom, irmãos, aí, como vocês estão vendo aí, né, este é o vídeo, né, que vocês acompanham lá, é o vídeo do presbítero Pedrosa, né, que é o calvinista. Então, nesse vídeo ele fala que você não deve orar para quem se afastou de Deus. Né? O apóstata, o que se afastou de Deus, tá? Está bem no vídeo que vocês confiram lá. Irmão, ele diz que tem base bíblica. E o pior que ele bota a palavra na boca de João, ele bota a palavra na boca de Paulo, certo? Então o que acontece é que, como é que pode uma pessoa dizer que tem base bíblica enquanto ele tem dúvida daquele que se apostatou? Porque nesse vídeo ele fala que eu não sei se a pessoa que se apostatou, se realmente ela não sei o que. Então, ele tem dúvida do assunto que ele traz. Mas o assunto que eu vou trazer aqui, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu confirmo, eu sou firme na firmeza em base bíblica, né? Os apóstolos pregavam com firmeza. Não é, talvez, né? Talvez, não sei o que, não. Os apóstolos, eles pregavam com firmeza, toda a certeza da verdade que eles estavam, né, pregando. Bom, e uma coisa que ele fala também, ele fala que Sansão já tinha se afastado do amor de Deus, né? Vamos dizer que ele está falando, o presbítero Pedrosa está falando que Sansão estava por aí. Sansão estava andando por aí há muito tempo que Deus se afastou de Sansão, irmão. Temos que ter cuidado com essa doutrina de Balaão, né? Vamos ler a Bíblia, tá certo? Então ele fala que Sansão não libertou o povo de Israel. Irmão, isso é mentir, né? Para as pessoas. Então vamos conhecer a história de Sansão, né? Daqui a pouco. Então, irmão, vamos aqui direto. Vamos primeiro para a história de Sansão. Vamos para a história de Sansão primeiro. Porque essa coisa de você extrair do texto, interpretar o texto com hermenêutica, né? Interpretar o texto com exegética, hermenêutica, irmão, pelo amor de Deus. Esses homens estão matando a verdade que está na Bíblia. Então, essa coisa de interpretar o texto com hermenêutica, exegética, não sei o quê, eles acrescentam no texto exatamente, ok? Como Pedrosa ele faz. Ele acrescenta, bota a palavra na boca de Paulo e de João. Bom, vamos lá direto na história de Sansão, tá? E vamos ver quem é que está falando a verdade. Se é o presbítero Pedrosa, o calvinista, ou as escrituras, a Bíblia Sagrada, né? Vamos lá. Então vamos abrir nossa Bíblia aqui em Juízes 15, tá? Deixa eu procurar aqui. Vamos aqui para Juízes 15. Já achei aqui. Vamos aqui para Juízes 15, tá? Vamos começar aqui no versículo... Aqui, vamos começar aqui no 13, tá? No 13, olha só aqui.
Juízes 13 e versículo 3, olha. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher, e lhe disse: Eis que é estéril, e nunca tivesse filho. Porém conceberá e dará à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho, ou bebida forte, nem coma coisas imundas. Porque eis que tu conceberá e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será narizeu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder do filisteu. Certo? Sansão veio para esta missão e ele cumpriu, tá? Vamos lá. Aí vem aqui, ó. Vamos aqui para, deixa eu ver aqui rapidinho. Vamos aqui para o versículo aqui, capítulo 14, e versículo 3, que diz assim: Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que lhe levar, tome por esposa, né? Para que vá que tome, esposa dos filisteus, ok? Então os pais de Sansão estavam mandando ele casar com alguém do seu próprio povo. Mas só que Sansão, ele gostou de uma mulher que é filha dos filisteus. Aí veja bem, do filisteu, daqueles incircuncisos, disse Sansão a seu pai: Toma-me está, porque só desta me agrado. Então Sansão se agradou da filha do filisteu. Aí vem aqui, ó. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, ok, amado irmão? Então aquilo que aconteceu, tudo que aconteceu com Sansão, dele casar com uma prostituta, que é Dalila, tudo que aconteceu de Sansão ali foi tudo plano de Deus, foi tudo plano de Deus. Porque as pessoas pegam a história de Sansão e dizem: porque Sansão ele pecou, Sansão ele fez isso, Sansão ele pegou uma prostituta, Sansão não sei o que, Sansão estava curtindo, e que não sei o que, irmão. Tudo era plano de Deus, para a missão de Sansão cumprir. Ok? Vamos lá, para mais. Nós vamos aqui, ó, né, Juízes 15 e versículo 10. Versículo 10, ó. Deixa eu ver aqui. Versículo 10, tá? Juízes 15 e versículo 10 diz assim: Perguntai-lhes aos homens de Judá, porque subsiste contra nós. Então o povo de Israel, Judá, está falando com Sansão. Nós, subsiste contra nós. Responderam: subimos para amarrar Sansão, para ele fazer a ele como ele nos fez a nós. Deixa eu ver aqui rapidinho. Aí vem aqui o versículo 11. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: Não sabia tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? Tá? Então o povo de Judá, Israel, estava falando com Sansão. Aí, irmão, você leia tudo, certo? Você leia tudinho aqui, ó. Aí vem aqui o final aqui, ó. Vou ler aqui agora vou ler aqui deixa eu ver, o versículo 14. O versículo 14. Chegando ele à lei, os filisteus saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito, veja bem, porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, né, de Sansão, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho, queimados, e as suas armaduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento
ainda fresca. Aí vem aqui, ele tomou, as feriu com ela mil homens, e disse, com uma queixada de jumento, um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento, feriu 1000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada, chamou-se aquele lugar Ramatilei, sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse, por intermédio do teu servo, deste está grande salvação. Olha só, veja bem. Por intermédio do seu servo, deste esta grande salvação, né? Aí vem, morrereis eu agora de sede, cairei nas mãos destes incircuncisos. Então o Senhor ofendeu a tal e o auxiliar todinho, certo? Aí vem. Sansão julgou a Israel nos dias dos filisteus, 20 anos. Então os irmãos vejam aqui que Sansão derrotou os filisteus que estavam dominando Judá, dominando Israel. Sansão matou aqueles 1000 homens, compreendeu? Sansão libertou ou não libertou o povo de Israel, Judá, ok? Então você vejam aqui que aqueles filisteus estavam dominando Judá, Israel, mas Sansão trouxe salvação para Judá, Israel, ok? Vamos para mais aqui, ó. Vamos aqui para Juízes 16 e versículo 18, né? Que vem aqui, né? Deixa eu ver, vem dali, ó. Aí vem aqui, irmão, o momento que realmente Deus se afastou de Sansão, tá? Nas suas jornadas, Deus sempre esteve com Sansão. Mas o momento que Deus se afastou de Sansão é este aqui, no momento de Dalila, né? Com certeza, a mãe falou para Sansão, né? Que não é para ele cortar o cabelo, mas sobre a sua força, de onde vinha, Sansão não sabia de onde vinha a sua força, certo? Mas a força de Sansão estava na obediência, de não cortar o cabelo, certo? Então vamos aqui, ó. Veja aqui. Tendo chamado um homem, mandou a rapaz as 7 tranças da cabeça, passou a sair bebendo. O versículo 20. E disse ele, os filisteus, vem sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez como Dante, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele, certo? Então Sansão não sabia que Deus já tinha se retirado de Sansão. Então, no momento que realmente Deus se retirou de Sansão, foi no momento que Sansão revelou o segredo, né? Cortou o cabelo dele. Ele mandou cortar o cabelo. Sansão mandou cortar o cabelo. Mas não era para ele cortar o cabelo, né? Talvez a mãe aqui não cabida mostra, mas com certeza a mãe de Sansão falou para ele, né? Não cortar o cabelo, porque ele é narizeu, como o anjo falou, ok? Então Sansão cortou o cabelo. Isso significa que Sansão desobedeceu ao mandamento de Deus, certo? Então a força de Sansão estava na obediência de não cortar o cabelo, certo? Porque muitas pessoas falam que a força de Sansão estava no cabelo. Não. Quando Sansão estava para vencer o inimigo, o Espírito de Deus descia em Sansão, ok? Olha, vamos para mais aqui, ó. Vamos aqui, ó. Veja bem. Ó, veja só aqui, Juízes 16, versículo 28, ó. Sansão clamou, olha só, Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor, Deus, peço que te lembre de mim e da minha força, só esta vez. Ó Deus, para que me vingue
dos filisteus. Então Sansão, ele veio com esta missão de derrotar os filisteus, todos os filisteus, ok? Aí vem aqui, filisteu, ao menos por um dos meus olhos, abraçou-se, pois, Sansão com as duas, ok, amados irmãos? Então, o resto da história, muitos já conhecem. Então, o que acontece? Ó? O que acontece? Quando o cabelo de Sansão já estava crescendo, né? Estava crescendo, cresceu, aí Sansão, ele se arrependeu do que ele tinha feito. Então, ele clamou a Deus. Irmãos, aquelas colunas grossas, homem comum teria condições de derrubar aquelas duas colunas, coluna grossa, bem reforçada. Homem nenhum tinha poder para derrubar aquelas colunas, não, ok? Então Sansão se arrependeu e ele continuou para obedecer ao mandamento de Deus, de destruir os inimigos, certo? Agora veja aqui, ó. Agora olha só aqui, continuação aqui, ó, que você leia todinho a história de Sansão. Ó, veja bem aqui, ó. E disse: morra eu com os filisteus. E inclinando-se com a força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Certo? Então, Sansão, ele matou mais filisteus, inimigos, né, na sua morte, do que cá fora. Sansão, ele matou os filisteus, que dominavam Judá, Israel, e libertou, e veio salvação para Judá. Aí vem aqui, ó. Então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram, né? Sepultaram Sansão, em Zorá e Estarol, né? No sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele Israel 20 anos. Então Sansão julgou Israel por 20 anos. Libertou Israel, trouxe salvação para Judá, daqueles filisteus que estavam dominando Judá, ok? Então Sansão matou 3.000, né, filisteus homens lá naquela. 3.000, viu? Sansão destruiu com todos aqueles inimigos ali que estavam dominando, né, o povo de Deus. Bom, irmão, então tá aqui a verdade para vocês sobre Sansão. Sansão, ele morreu cumprindo a sua missão. O que foi que você viu no texto lá? Deus falando através do anjo que ele morrerá, né? Que Sansão morrerá. Então tudo foi plano de Deus. Tudo que aconteceu com Sansão, casar com uma prostituta, isso e aquilo, tudo foi plano de Deus para poder destruir os inimigos, os filisteus que dominavam sobre o povo de Israel, tá? Compreendeu a verdade agora? Então, Sansão, ele morreu na obediência a Deus, morreu pelo o amor de Deus, né? Ok? Então, Sansão não morreu, tirou sua própria vida por tirar, não, de maneira nenhuma, né? Sansão, ele cumpriu a sua missão para com Deus, de destruir todos os inimigos filisteus ali, certo? Para vocês compreenderem. Então, Sansão não perdeu sua salvação, não. Ele morreu cumprindo a obediência a Deus, o mandamento de destruir todos os inimigos, ok? Então, quando alguém morre por morrer, tira a sua própria vida, irmão, realmente perde a sua salvação. Mas quando você pede sua salvação pelo nome de Jesus, pelo nome de Deus, né? Será salvo, certo? Então, quando você dá a sua vida pelo amor de Deus, você tem a salvação. Mas aqueles que tiram a sua vida, tiram a sua própria vida por causa de problemas do mundo, por causa de tribulações da vida e se esquece de Deus e tira a sua própria vida. Então, essa pessoa, ela não morreu por causa do nome de Jesus, não. Ela morreu por causa
de tanta, né, dificuldade, tanto problema, é um caso sério. Né? Então, vocês compreenderam? Bom, irmão, vamos lá. Vamos para o que mais interessa. Olha só, preste atenção. Esses calvinistas, eles falam que uma vez salvo, salvo para sempre. Irmãos, não existe isso. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe na Bíblia isso aí. E eu vou provar para você a partir de agora. E preste atenção. Por que é que o presbítero Pedrosa, ele fala que não é para você orar por aquele que se afastou? É porque esses calvinistas, eles falam que quem é predestinado nunca vai se afastar de Deus. E é por isso que o Pedrosa, ele fala isso, com aqueles irmãos que se afastou da verdade, para não orar por ele. Porque eles falam de predestinação. Irmão, a predestinação que eu acredito é a da Bíblia e não desses calvinistas, certo? Então eu já vou aqui direto mostrar para você aqui. Ó. Você abre a sua Bíblia em Jeremias, abra a sua Bíblia em Jeremias. E antes disso eu quero falar algo aqui para vocês, que seria uma pergunta que você ia fazer para o presbítero Pedrosa, para todos esses calvinistas, ok? Deixa eu pegar aqui. Fique até o final desse vídeo que você vai ver textos aqui, provas bíblicas, que nós devemos sim orar por aquele que se desviou, certo? Vou mostrar os apóstolos falando sobre isso aí. Já nós vamos para o texto lá de 1 João, né? Para falar sobre isso aí. Ó, então aqui em Jeremias 33, ó. Jeremias 33, já achei aqui. Jeremias 33, pronto, vamos lá. Já nós vamos ler aqui Jeremias 33. Ó, a primeira pergunta, irmão, que você deve fazer para o presbítero Pedrosa, para todos os calvinistas. Você pergunte para ele, qual foi os primeiros povos a serem predestinados, eleitos, predestinados. Claro que o Pedrosa vai dizer que foi o povo de Israel, Então Deus elegeu, predestinou o povo de Israel como seu povo, eleitos. Então Deus, ele selou com a circuncisão, né? É uma história muito grande, só estou apenas aqui falando para vocês entenderem, certo? Enquanto aos gentios não tinha salvação para ninguém que estava lá fora. Somente Deus predestinou o povo de Israel, os judeus, os hebreus, ok? Compreenderam? Então, o presbítero Pedrosa, ele vai dizer que o primeiro povo a Deus predestinar, eleger na eleição, foram Israel. Tá certo? Pronto, vamos lá. Aí eu pergunto, Deus pode deseleger o que ele elegeu? Claro que sim, e eu vou mostrar para você. Aquele que Deus predestinou, ele pode deixar de ser predestinado? Claro que sim, eu vou mostrar para você aqui na Bíblia. Compreendeu, irmão? Então vamos ver aqui. Preste atenção, certo? Vou provar aqui para você. Então não existe essa coisa, uma vez salvo, salvo para sempre, certo? Ó, Jeremias 33, diz assim, ó. Veio a palavra do Senhor a Jeremias. A Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo, assim diz o Senhor, que faz estas coisas.
deixa eu ver aqui. Peraí. Jeremias 33 e versículo 24, né? Eu estava aqui, fui lendo quase tudo aqui, peraí. Que os irmãos leiam todo o capítulo todinho. Jeremias 33 todinho. Vamos partir aqui para o versículo 24. Ó. Não atentas para o que diz este povo. As duas famílias que o Senhor elegeu. Certo? Presta atenção. As duas famílias que o Senhor elegeu, né? Predestinou. Quando fala assim, eleição, é que Deus elege, predestina, certo? Agora a rejeitou, ó. As duas famílias que o Senhor elegeu, né? Agora a rejeitou. Assim desprezaram a meu povo, que a seus olhos já não é povo. Compreendeu, irmão? Então, aqueles que foram predestinados, como você vê aqui, ó, o que o Senhor elegeu, agora a rejeitou, certo? Já não é meu povo. Compreendeu? Ó? Assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque lhes restaurarei a sorte e deles me apiedarei. Compreendeu, irmão? Vocês compreenderam, irmão? Pois é. Então não existe essa coisa, uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Então aquele que Deus predestinou, elegeu como seu povo, Deus, ele diz que ele pode rejeitar. Ele pode rejeitar. Então ele pode deixar de ser elegido, né? Elegido. Você compreendeu? Então está aqui, irmão, a prova para você. E tem mais prova ainda, que eu vou mostrar, trazer um tema completo sobre esse tema. Existe, uma vez salvo, salvo para sempre, eu vou trazer vários versículos. Aqui é apenas, né, um dos versículos do Velho Testamento, já botando o povo os eleitos, que foram predestinados por Deus, o povo de Israel. Compreende? Então, se alguém não obedece o evangelho, o mandamento de Deus, Deus vai rejeitar. Aqueles que foram predestinados por Deus, se não permanecer, como você viu aqui, ó, se não permanecer na obediência aos mandamentos, será rejeitado por Deus. Tanto da tribo de Jacó, né, você viu aqui de Jacó, de Davi, tanto faz. Da tribo de Davi, de Jacó, se não permanecer na obediência aos mandamentos, ó, Deus ele rejeita, certo? A pessoa deixa de ser predestinada. Mas se lá na frente, a pessoa que se afastou de Deus se arrepender e voltar a obedecer à lei de Deus, os mandamentos, claro, que Deus ele vai ter piedade, misericórdia. Como você viu aqui, né? Como você acabou de ver aqui, ok? Ó, vou mostrar para você aqui, ó. E aqui serve até para o presbítero Pedrosa, né? Você vê aqui, ó. Sua descendência, que domina sobre a descendência de Abraão, Isaque, Jacó, porque lhes restaurarei a sorte, e deles me apiedarei. Certo? Então está aqui. Compreendeu, irmão? Então vamos agora para o texto de João.
Nós vamos ver se João, né? Nós vamos ver se João, ele fala que não é para orar para aqueles que se afastou. Tá certo? Vamos lá. Nós vamos aqui para João. Aqui João 2, né? Já achei aqui, ó, João 2 e versículo 15, né? Mas antes disso, irmão, vamos ler aqui no versículo 12, tá? No versículo 12. Primeira epístola de João 2 e versículo 12. Vamos ler aqui para a gente chegar no 15, no versículo 15, que falou o presbítero Pedro. Então vamos entender aqui, olha só. Filhinhos, eu vos escrevi porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevi porque sois forte, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o mundo. Vamos aqui para o versículo 15. Não ameis o mundo, olha só, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Certo? Vamos compreender aqui. Então, João está falando, irmão. João está falando para a sua igreja. Filhinhos, não ameis o mundo. E como é amar o mundo? Então, vamos descobrir aqui, né? Vamos descobrir aqui. Você veja que em nenhum momento João falou que não é para orar para quem ama o mundo, certo? Vamos lá. Olha só aqui, veja como é amar o mundo. O versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Filhinho, já é a última hora. Pronto, irmão. Então vamos aqui meditar. Então João está falando para os irmãos, né? Irmãos, né? Filhinhos, não ameis o mundo. Então, amar o mundo é você praticar as coisas do mundo, né? Como você viu ali. Praticar o pecado, curtir a vida, né? Aí você parte para o mundo, começa a curtir a vida. Você volta, né? Para o que você era antes, né? Ok? Então, em nenhum momento você viu João falando que não é para orar para quem se afastou. Irmão, isso é acrescentar na Bíblia Sagrada, certo? O que o presbítero Pedrosa está fazendo é acrescentando na Bíblia Sagrada. Uma coisa que eu quero perguntar para o Pedrosa, né, o calvinista, é o seguinte: você acha que é somente a pessoa amar o mundo que perde o amor de Deus, Pedro? Então vamos ver aqui, vamos ler mais aqui sobre João. Então veja bem, Pedro, aqui não é somente quem amar o mundo que perde o amor de Deus, que Deus se afasta, certo? Vamos ler aqui, ó. Deixa eu ver aqui rapidinho aqui, ó. Vamos ler aqui primeira epístola de João 2, tá? Capítulo 2, ó. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele a apropriação pelo nosso pecado, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos o do mundo inteiro.
Irmão, você viu aqui, irmão? Jesus é a apropriação não só do pecado do seu povo, mas do mundo inteiro. Isso significa que a salvação é para o mundo inteiro, porque os calvinistas falam que somente esses foram predestinados e os outros não sei o que não sei o que. Irmão, é como você vê aqui, né? Ó, vou ler aqui de novo aqui para você ver. Ó. E ele é a apropriação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Então Jesus, ele morreu pelos pecados do mundo inteiro, para que eles se convertam e comecem a obedecer o mandamento de Deus, se arrependam dos seus pecados e não mais pecar, certo? Então o sacrifício de Jesus só vai funcionar para aqueles que realmente produzem o fruto do arrependimento, certo? E não ficar amando o mundo, praticando o que há no mundo, corrupção, mentiras, inveja, né? Vamos lá. Olha aqui, Pedro, vai ver daí, viu? Ó, o versículo 3. Ora, sabemos que o termo conhecido por isto se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, veja bem, Pedrosa, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Certo? Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Compreendeu, irmão? Então, aqueles que não guardam o mandamento de Deus, esse não tem o amor de Deus. Compreende? Então, Pedrosa, não basta simplesmente abandonar a fé e partir para o mundo. Porque nós temos apóstata da fé que já perdeu o amor de Deus, Deus já se afastou dentro da igreja. Nós temos pastores que Deus já se afastou desses pastores. São lobos que estão apacentando as ovelhas. Entendeu, Pedro? Pois é. Bom, vamos lá. Né? E tem mais aqui em João, João Pedrosa, aqui você vai encontrar várias coisas que realmente a pessoa perde o amor de Deus, que Deus se afasta. Não é somente amar o mundo, não é somente amar o mundo, ok? Dentro da igreja, aqui na plataforma, já tem pessoas que Deus se afastou. O amor de Deus já não está mais com essa pessoa. São exatamente aquelas pessoas que pregam doutrina de demônios, pessoas que pregam outros evangelhos, pessoas que pervertem a Bíblia. O amor de Deus não está com essas pessoas. Então aqui, irmão, em primeira epístola de João, confirma Jeremias 33 e lá que você viu. Confirma, viu? Daqueles que não guardam o mandamento. Deus vai rejeitar. Aquele que foi predestinado por Deus, se não guardar os mandamentos, Deus vai rejeitar. Certo? Vamos lá. Agora vamos aqui, irmão, para Demas, né? Demas. Vamos agora, Pedrosa, para Demas, né? Vamos lá ver se realmente Paulo, ele falou que não é para orar para quem se desviou, né? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Vamos aqui, ó. 2 Timóteo 4:9, né? Vamos lá. Vamos lá para 2 Timóteo. Já achei aqui. Ó, preste atenção. 2 Timóteo, deixa eu ver aqui. 2 Timóteo 4:9. Eu quero que o irmão preste atenção aqui. Vamos lá. 4:9. Diz assim, o versículo 9. Procura vir ter
comigo depressa. Procura vir ter comigo depressa. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia. Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tiquico, mandei-o até Éfeso. Quando vier, traze a capa que deixei e vem. Compreendeu, irmão? Vocês compreenderam, irmão? Aqui, nesse texto, o apóstolo Paulo não está dizendo para ninguém orar por aqueles que se afastaram, não, certo? Isso se chama acrescentar na boca de Paulo. Botar a palavra na boca de Paulo, compreende? Então, veja aqui, aqui, ó. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para as relações. Pronto. O texto, a fala de Paulo sobre Demas acabou aqui. Então, não se pode, irmão, acrescentar no texto bíblico. Isso é sério, não pode acrescentar. É tido como mentiroso, certo? Agora veja aqui, irmão, o versículo 14, olha. Alexandre, o latoeiro, causou-me muito males. O Senhor lhe dará a paga, segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Certo? Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que é isto? Não ilha seja posto em conta. Você compreendeu? Em nenhum momento Paulo ele fala que não é para orar para esses homens, que não é para orar para esses, para Demas, para Alexandre. O apóstolo Paulo não está ensinando que você não deve orar para quem se desviou, certo? Então, o presbítero Pedrosa, ele está acrescentando no texto bíblico por causa dos seus estudos de hermenêutica, exegética. Irmão, que história é essa? Que eu tenho que interpretar a Bíblia na hermenêutica, na exegética, tirar do texto? Irmão, o que é isso, irmão? Você vê que esses homens que estudam isso, eles pervertem o Evangelho, certo? Como você vai interpretar a Bíblia? Irmão, é o próprio Espírito Santo que vai ensinar a cada um de nós. Você vai interpretar a Bíblia pelo Espírito Santo e não por hermenêutica, exegética, não é? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos para mais. Ó. Agora vamos aqui, irmão. Veja bem. Vamos aqui. Deixa eu ver aqui. O já foi. Nós vamos aqui. Eu vou provar para você o apóstolo mandando nós orar para aqueles que se desviou, viu? Pois é. Então, esses homens não conhecem a Bíblia toda por completa, né? O presbítero Pedrosa, ele não conhece a Bíblia toda por completa. Se ele conhecesse, ele não ensinaria essa doutrina de Balaão, né? Porque ele não está tendo misericórdia, piedade daquele que se afastou, né? Que abandonou, né? O que aprendeu desde o princípio, certo? Vamos lá. Nós vamos aqui, irmão, deixa eu ver aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui Mateus 15, rapidinho, deixa eu ver o que tem lá aqui, se está o mesmo assunto. Nós vamos aqui para Mateus, Chiveiro, rapidinho aqui. Mateus 15, deixa eu ver. Esse não. Vou aqui para a primeira epístola de João, deixa eu ver o que tem lá, para relembrar algo aqui. Espera aí, né? Primeira epístola de João, deixa eu ver aqui, se tem a ver com o assunto aqui. 2, deixa eu ver aqui. Bom, eu já li já, né? 1 João 4, 11, deixa eu ver aqui rapidinho.
4, 11, deixa eu ver se tem a ver o assunto aqui. Ó, veja bem, olha só, viu? Veja bem, viu, Pedrosa? Veja bem, primeira epístola de João 4, versículo 11, diz assim, ó, Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus se não amamos uns aos outros. Deus permanece em nós e o seu amor em nós aperfeiçoado. Você compreendeu, Pedrosa, que não é somente a pessoa amar o mundo, que o amor de Deus não está mais nessa pessoa? Pois é, Pedrosa. Você tem que ler mais a Bíblia. Então veja, Pedrosa, se uma pessoa ela não ama o seu irmão, o amor de Deus não está com esse irmão. O amor de Deus não está nesse irmão, ok? Mas isso significa que eu não devo orar por esse irmão? Eu devo orar sim, para que Deus liberte esse irmão. Para que esse irmão volte ao primeiro amor. Então se chama misericórdia e piedade daqueles que se afastou. Vamos para mais, Pedrosa. Vamos para mais. O versículo 12, né? Ninguém jamais viu a Deus se amamos uns aos outros. Deus permanece em nós e o seu amor em nós, aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, que nos deu do seu Espírito e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele. Compreende, Pedrosa? Pois é, Pedrosa. Mais outra novidade aqui. Aquele que não confessa que Jesus é o Filho de Deus, o amor de Deus não permanece nessa pessoa. O Espírito Santo não permanece nessa pessoa. E eu quero aqui falar até para o capelão Nildo Mendeiro, agricultor da fé. Ele fala que não existe confessar Jesus. Pois é, irmão, temos que ter cuidado com os capelão. Os contadores de história. O capelão é um contador de história. Então vamos aqui mostrar para o capelão que na Bíblia existe confessar Jesus. Pois é. Ó, né? Pessoal, deixa eu ver aqui, 11, aqui né? Escute bem, irmão, escute bem, hein? Primeira epístola de João 4 e versículo 15, ó. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, diante dos homens, pois é. Então temos que ter cuidado com essas pessoas que mentem em dizer que não existe confessar Jesus. São mentirosos, são contadores somente de história, certo? Está para perverter o texto bíblico sagrado. Deixa eu ver aqui rapidinho, olha só. Vem aqui. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto em nós aperfeiçoamos o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Tá aí vem. Compreende, irmão? Pois é. Entendeu, presbítero Pedrosa? Não é somente amar o mundo que Deus se afasta, que o amor de Deus não está mais nessa pessoa. Não é somente amar o mundo, não. Aquele que não ama seu irmão, o amor de Deus não está nessa pessoa. O Espírito Santo não está nessa pessoa, ok? Pois é. Aquele que não guarda os mandamentos de Deus, o amor de Deus não está nessa pessoa, não. Compreende? Irmão Roberto, mesmo assim eu devo orar por essas pessoas? Claro que sim. Claro. Tá? Vou provar já para vocês. Deixa eu ver aqui mais.
Vamos lá, olha só, viu? Observe aí. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, olha só, vamos acompanhando aqui. Vamos acompanhando aqui. Eu falo aqui no João, né? Deixa eu ver. Aqui, ok, Demas, já vi. Já vamos partir aqui para esse outro aqui, ó. Deixa eu deixar isso aqui. Já vamos partir aqui no negócio do apóstolo. Deixa eu ver aqui se é esse aqui, vamos lá, ó. Deixa eu ver, 1 Timóteo, deixa eu ver lá. Deixa eu ver aqui. 1 Timóteo, deixa eu ver aqui se fala do assunto. 1 Timóteo, já achei aqui, deixa eu ver. Não, deixa eu ver. 1 Coríntios 5, deixa eu ver se fala aqui do assunto. Rapidinho aqui. Ainda dá para coisar a bateria. Aqui. Deixa eu ver rapidinho. 1 Coríntios 5, deixa eu ver se fala do assunto, né? Que às vezes eu rápido esse. Pronto, tá aqui. Vamos lá, olha só, presta atenção. Veja, irmão, a piedade, a misericórdia do apóstolo Paulo. Veja só. Vamos ler aqui 1 Coríntios, capítulo 5, e vamos ler o versículo 5. Olha só. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Compreendeu, irmão? Aí eu pergunto para o presbítero Pedrosa, você vê o apóstolo Paulo condenando esse irmão perverso? Claro que não. Você veja ali, para que o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. Agora, irmão, esse irmão, ele estava ali, contaminando a igreja. Esse irmão, ele pegou a mulher do próprio pai. Isso significa que cometeu o adultério, tá? Esse irmão cometeu o adultério, pegando a mulher de seu pai, certo? Então estava ali na igreja, os irmãos soube, ninguém ali julgava ninguém, e sabendo desse irmão perverso, não estava nem aí aquele povo, né? Aí o apóstolo Paulo soube e falou para a igreja, né? Entregar ele para Satanás. Irmão Roberto, e como é entregar para Satanás? Irmão, não significa que uma pessoa que ela morrer no pecado, ela vai ser salva não, viu? Não vai se confundir. Então, esse irmão, ele vai ser entregue para Satanás. Ele vai ser posto para fora da igreja. Esse irmão perverso, esse irmão que se desviou, que o amor de Deus não está nesse irmão. Então, o que acontece é que o diabo vai dar uma surra nele. Ele vai apanhar na vida até chegar a certo momento de ele se arrepender. Se arrepender realmente, certo? Então, ele vai sofrer na vida, o diabo vai, como fez com Jó, né? O diabo, você viu o que ele fez com Jó, o diabo. Então, esse irmão ele vai apanhar lá fora. O diabo. Aí vai chegar um momento que ele vai se arrepender do pecado que ele cometeu. E ele se arrependendo, seu espírito vai ser salvo no dia do Senhor, certo? Então não vá se confundir que esse irmão perverso, se ele morrer sem se arrepender, é que ele vai ser salvo? Não, não vai se confundir não, viu? Está falando a respeito do que eu estou falando aqui. Aqueles sacerdotes, né? Os filhos dos sacerdotes, estava expulsando o demônio no nome de Jesus, né? Os filhos dos sacerdotes fariseus. O diabo, deu foi uma surra nesse sacerdote. Pois é, certo? Então, entregar para Satanás é isto. É que ele vai sofrer lá fora, para que venham arrependidos, né? Então, olha só, irmão. Você vê que o apóstolo Paulo está tendo a piedade, misericórdia, né? Para você ver. O apóstolo Paulo aqui tendo misericórdia.
Então você nunca vai ver o apóstolo Paulo dizendo que não é para orar por este irmão aqui que está sendo entregue para Satanás, certo? Não se pode acrescentar na Bíblia, não, tá bom? Vamos aqui, irmão, para Romanos 10:1. Romanos 10:1, olha só, já achei aqui. Romanos 10:1, deixa eu ver se fala do assunto aqui. Ó, veja bem, viu? Irmão, esse texto é incrível para o presbítero Pedrosa. Esse texto aqui é incrível, tá bom? É a prova que ele vai ver, né? O amor, a compaixão, a piedade que Paulo tem por aqueles que se apostatuam, por aqueles que o amor de Deus não está mais. Observa aqui, ó. Observa. Romanos 10, ó. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica, certo? Então significa que o apóstolo Paulo fazia súplica, orava, tá? A minha súplica a Deus, a favor deles, são para que sejam salvos. Pedrosa, pois é, Pedrosa. Então aqueles judeus que estavam falando mal de Jesus, falava mal da palavra de Deus, veja o apóstolo Paulo aqui, ele fazia súplica para que eles sejam salvos. O apóstolo Paulo, ele orava a Deus para que aqueles que estavam sem o amor de Deus sejam salvos, certo? Então aqui já cai por terra a mentira do Pedrosa em dizer que Paulo falou que não é para orar para aqueles que se afastou. Misericórdia. Né? Vamos lá. Será que a bateria acabou? Deixa eu ver. Não. Ainda está ali. Vamos continuar aqui. Ó. O versículo 2. Aí. Porque ele deu testemunho de que eles têm zelo. Você vê que está falando daqueles que conhecem a palavra, viu? Por Deus. Porém, não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, ó, aqui está falando com o povo judeu, que conhece a palavra, que conheceu a palavra de Deus, e que não conhece a justiça de Deus, né? Ó, e procurando estabelecer a sua própria, não sujeitando a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Compreendeu, irmão? Olha aqui, ó. O apóstolo Paulo, ele orava a Deus para a salvação daqueles que abandonaram a fé, a verdade, que se desviaram do amor de Deus. Compreende? Pois é. Tá bom? Vamos para mais. Vamos para mais aqui. Deixa eu ver aqui em Tiago. Deixa eu ir aqui em Tiago rapidinho aqui. Já achei aqui. Deixa eu ver aqui se Tiago aqui tem a ver com o assunto aqui. Deixa eu ver. Tiago 19. Deixa eu ver aqui. Tiago 5, né? Tiago 5. Deixa eu ver aqui o 19. Rapidinho aqui. Olha aqui, irmão. A partir de agora, irmãos, a partir de agora, eu vou mostrar a prova aqui. O apóstolo, o nosso irmão Tiago, mandando, veja bem, observa aqui, observe, que você vê que tem jeito para aqueles que se desviaram. Tem jeito sim, tá? Olha só. Tiago 5 e versículo 19. Diz assim, olha, meus irmãos, se alguns entre vós se desviar da verdade, compreendeu, Pedro? Os que se apostatam da verdade, né? Olha só. Aí eu vou falar aqui, irmão, aqui tem da verdade, né? Aí eu vou falar assim, meus irmãos, se algum entre vós se apostatar da verdade, e alguém
o converter, saber que aquele que converte um pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Irmão, esse texto aqui é um tiro no pé, né, do presbítero calvinista, da sua doutrina de Balaão, com seus estudos de entender a Bíblia, na hermenêutica exegética, tirar do texto, não sei o quê, pelo amor de Deus, e pervertendo a Bíblia Sagrada. Olha só, irmão. O irmão que se apostatou, se afastou, se desviou da verdade. E agora esse irmão, ele está andando no pecado, está andando na vida errada. Veja bem, há solução ou não há para esse irmão? Você viu a prova ali, né? Se salvar ele, se alguém salvar, converter ele, salvará ele de muito pecado. Então você já está vendo um texto aqui, que há solução para aquele que se desviou, se apostatou do amor de Deus, da verdade. Ok? Pronto. Vamos lá, vamos parar mais aqui. Eu vou mostrar para os irmãos aqui, olha. 1 João 5, veja bem. 1 João 5. Vou deixar aqui, ó. Deixar aqui já. Aqui. Prepara. Irmão, preste atenção. O presbítero Pedrosa, ele devia falar das duas partes, o lado A e o lado B. Ele devia falar dos dois apóstatas, porque realmente existe apóstata e realmente esses aí nós não devemos orar, certo? Nós não devemos orar para certo tipo de apóstata, que eu vou mostrar aqui na Bíblia para você, certo? Dois tipos de apóstata, certo? Um tipo de apóstata, você deve orar sim, certo? As provas eu estou mostrando aqui na Bíblia Sagrada, na Bíblia Sagrada, que há esperança ainda para esse apóstata. Mas tem o outro que não há mais esperança, certo? Vamos lá. Vamos ler aqui, ó. 1 João 5, tá? 1 João 5, versículo 16. Diz assim, presta atenção. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Você compreendeu, Pedrosa? Você compreendeu, Pedrosa? Olha só. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, o guarda. E o maligno ele não toca. Então vamos aqui, irmão, compreender aqui. Certo? Ó. Há pecados para a morte. E por esse apóstata, Deus fala que não rogue por ele. Não ore por ele. Compreendeu? Pois é. Mas, irmão Roberto, e como é que eu vou saber quem é esse apóstata? Que eu não posso orar por ele, rogar por ele. Irmão, nós temos pelo menos assim. Nós temos aqueles que, por exemplo, o pecado para a morte. Nós temos uns, né? Aqueles que blasfema contra o Espírito Santo. Aí é um pecado para a morte. E por isso aí, ó, já era. Já perdeu a salvação. Aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo, compreende? Nós temos, assim, aqueles que amaldiçoam o próprio Deus, lá do céu, também é um pecado para a morte. Não tem salvação.
Lá no Velho Testamento, eu tenho um texto aqui, certo? O rapaz, ele amaldiçoou a Deus. E amaldiçoar a Deus está blasfemando contra o Espírito Santo, certo? Então, Deus falou, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo morrerá, certo? Então, Deus é o Espírito Santo, ok, amado irmão? Então, há pecados que não é para a morte, e há pecado para a morte. E por esse nós não devemos orar. Aí eu quero falar aqui para os irmãos o seguinte, por exemplo, os ateus, né? Os anticristo ateus. Aqueles que diz que era pastor, uns era presbítero, que se apostatou, os ateus. E agora eles falam mal de Deus, falam mal de Jesus, falam mal do Espírito Santo, eles xingam o próprio Espírito Santo, que é Deus. Irmão, eu digo para você que eu nunca senti vontade nenhuma de orar por esses ateus que blasfemam o Espírito Santo. Eu nunca senti vontade. Então, nós já vê aí, né, um pecado para a morte. Porque ele xinga o Espírito Santo. Irmão, você está entendendo? Esses aí sim, eu não oro por ele não, por esses ateus, anticristo não, que blasfema contra Deus. Por isso eu não oro não. Bom, irmão, há um texto na Bíblia, né, que eu vou procurar e depois eu vou mostrar para você. A Bíblia diz assim, que quando você for botar a mão na cabeça de alguém e for orar, e de repente sua mão sair, é porque Deus não quer que você ore por essa pessoa. Então significa que essa pessoa, ela está no pecado para a morte. Você compreende? Eu vou mostrar esse texto para você, certo? Então é isso que eu estou falando. Como eu vou saber que alguém se apostatou de verdade mesmo e não tem mais jeito para ele? Então, uma das formas que eu estou falando para você é essa. Que você botar a mão na cabeça de alguém para orar por essa pessoa, seja o que se apostatou, tal, e sua mão sair, eu vou mostrar esse texto para você depois, tá? Compreendeu? E também existem aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo, que é o próprio Deus, que é Jesus também. Compreende? Pois é. Então, esses aí eu não sinto vontade nenhuma de orar por esses ateus que blasfemam pesado o nosso Deus, certo? Vamos lá, irmão. Continuar aqui, certo? Vamos continuar. Já estamos terminando aqui, ó. Já estamos terminando. Agora vem mais forte aqui, ó. Nós vamos aqui, irmão, para... Eu já vou mostrar aqui logo aqui direto, nós vamos para Hebreu, né? Ó, eu vou mostrar aqui, Romanos... vamos para Hebreu. Vamos ler Hebreu que é melhor, né? Para a gente entender aqui. Só que tem outro texto, irmão. Tem outro texto que eu vou procurar ainda, certo? Sobre os apóstolos, tá? Ó, Hebreus 6, versículo 4, diz assim, ó. É impossível, pois,